Quando falamos em vida em outros planetas ou mundos, antes de mais nada nós temos que distinguir a que tipo nos referimos. Se nós estamos falando apenas de vida orgânica simples, se estamos falando de vida biológica inteligente, ou se estamos falando de vida espiritual, com o revestimento de algum corpo diferente do que nós usamos aqui na Terra, o nosso corpo carnal. Segundo uma complexa equação do astrofísico Frank Drake, teríamos 16,2 planetas, incluindo a Terra ou luas com condições de planeta, na Via Láctea, habitados por seres capazes de enviar e receber mensagens pelo espaço. Em julho de 2015 também surgiu uma estimativa de haver 10 bilhões de planetas parecidos com a Terra na Via Láctea, a nossa galáxia. Calculando-se o número de estrelas que possuem sistemas planetários, número de planetas com atmosferas propícias à vida, número de planetas em que a vida inteligente pode evoluir, número dos que teriam alcançado tecnologia avançada e capacidade de comunicação interespacial, haveria entre 10 mil e 1 milhão desses planetas só em nossa galáxia. Esse é o nosso assunto do tema livre. Sonhos, de Freud a Kardec, é o assunto do quadro Saúde e Espiritualidade. E, na fonte Allan Kardec, Caridade Moral. Diálogo Espírita está no ar. A pluralidade dos mundos habitados é um dos princípios básicos da doutrina espírita e está consubstanciada na questão 55 de O Livro dos Espíritos, onde os espíritos superiores afirmam, pode-se dizer que categoricamente, que todos os globos que circulam no universo são habitados. Nas questões 56 e 57, eles fazem uma ressalva indicando que esses globos não têm a mesma constituição física, variam, né? E nós sabemos nosso próprio sistema solar, que tem planetas gasosos, e que os corpos dos habitantes desses diferentes mundos também têm uma composição, uma estrutura diferente do nosso corpo físico, carnal, como nós temos aqui na Terra. Antes de passar a palavra para os nossos colegas, que vão falar mais especificamente da classificação de mundos dada pelos espíritos, eu queria acrescentar alguns informes àquilo que eu coloquei na abertura. Números atualizados em agosto de 2019, descobertos até agora 4.109 exoplanetas, em 3.059 sistemas estelares detectados, sendo que 667 deles com mais de um planeta. Ainda são poucos esses planetas, exoplanetas, que guardam semelhança com a Terra ou apresentem condições favoráveis à vida. Entre eles o Kepler 186f, pouco maior que a Terra, que foi descoberto em 1914. A descoberta dele foi anunciada em 2014. Já em 2007, o astrônomo Seth Shostak afirmou que entre 2015 e 2030, 2015 nós já rompemos essa barreira, né? Já estamos em 2020, encontraremos vida extraterrestre. Diz ele, aspas, hoje só se consegue ver 1000 sistemas solares. Nos próximos 25 anos veremos 1 bilhão deles. No final de 2008, Duncan Forgan, astrofísico da Universidade de Edimburgo, na Escócia, estimava existir 361 civilizações inteligentes em nossa galáxia e 37.964 fora dela. São números de causar vertigem. E tem mais um detalhe, não menos importante, aliás, importantíssimo. Toda a matéria conhecida do nosso universo representa apenas 4,6% e mais um pouquinho de neutrinos. 72% do universo é composto de energia escura e 23% de matéria escura. O que sabemos sobre elas? Praticamente nada. Muito bem, Rose e Joilson, a palavra com vocês, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, que fala sobre esse assunto no item 4. Qual é a classificação, gente, sobre os diversos mundos, a escala dos mundos no universo?
Bom, o que a doutrina nos esclarece é que são 5 as escalas, isso 5 de uma forma didática, né? Porque o próprio Kardec fala que entre uma e outra existe uma centena aí de mundos, né, dentro dessa classificação. Então ele começa lá com os mundos primitivos, né? Depois vem o mundo de expiação e provas, que é o que nós nos encontramos, é a Terra, é a situação atual da Terra. Aí tem o mundo de regeneração, que é o mundo que está todo mundo comentando, né, inclusive em diversas correntes filosóficas aí também não espíritas, né, falando dessa transição planetária e que a Terra vai passar por essa transição, né, que é o mundo de regeneração. Depois vem os mundos felizes e os mundos divinos. Esses dois últimos aí a gente sequer tem condições de querer pensar alguma coisa a respeito deles, né? Mas os mundos primitivos, nós vamos pensar, nós vamos imaginar a Terra lá no seu início, na origem, no homem das cavernas, que era aquele que andava com o tacape na mão, na Predomínio caça. absoluto da força bruta, né? O domínio, isso, da força, né, é o que imperava, né? Era essa fase. Esse mundo de provas e expiações, que é onde nós nos encontramos, é onde também existe o certo domínio da força bruta, é onde o mal ainda prevalece sobre o bem, por isso que às vezes a gente fala assim, bom, mas parece que não está evoluindo, parece que essa terra não evolui, né? Mas por quê? Porque nós estamos no mundo de provas e expiações. O mal aqui, ele ainda impera sobre o bem. É por isso que se fala tanto a respeito do evangelho, da reforma íntima, que nós devemos melhorar. Porque a partir do momento em que nós formos melhorando e vamos criando essa massa crítica de pessoas de bem, né, a Terra, então, terá condições de passar por esse mundo de regeneração. Que ainda faltam mais ou menos uns 1000 anos para acontecer. Mas 1000 anos é um piscar de olhos, viu? Não se engane, né? A gente pensa que é muito distante, mas não é não. Né? 1000 anos é um piscar de olhos. E o mundo de regeneração? É um mundo de transição entre o mundo de provas e expiações e os mundos felizes ali, né? Que é essa transição, é onde o espírito ele vai ter um descanso, é o que Kardec comenta lá nas obras básicas, no Evangelho, ou no Livro dos Espíritos, não sei. Onde o bem predomina já, né? O bem já predomina sobre o mal, porém, né, ainda tem a questão do sofrimento, ainda a pessoa ela vai sentir, ela pode voltar e habitar o mundo de provas e expiações. Se ela não tiver condições de avançar, de ir para os mundos felizes, ela pode sim voltar a habitar o mundo de provas e expiações. Mas ali a pessoa ainda tem que continuar estudando, né? Tem que praticar o bem, tem que querer aprender, porque senão como é que ela vai avançar para os mundos felizes? Então o povo fala muito a respeito desse mundo de regeneração, porque quero sair da terra, porque isso, porque essa terra não aguento mais, e que não sei o quê, mas não se engane, né? Você não pensa que vai ficar, como diz a letra do nosso hino nacional, né? Deitado eternamente em berço esplêndido lá no... Até porque nós temos que pensar. Existem, né? A lógica indica, a ciência aponta, os espíritos revelaram que existem milhares de mundos habitados pelo nosso universo afora. Então nós temos milhões de mundos, né, nesse mesmo estágio primitivo de regeneração. Se nós fôssemos espíritos bons já, nós estaríamos reencarnados num planeta melhor. Se nós estamos na Terra, a Terra não está errada, ela está seguindo o seu ciclo natural de progresso. A pergunta é por que eu estou aqui ainda, né? Porque eu tenho afinidade com esse estágio evolutivo dela, ainda tenho que aprender aqui, ainda não consegui vencer a mim mesma totalmente num ambiente adverso, praticando 100% de bem. E o interessante que os espíritos comentam é o seguinte, que nesses mundos já mais adiantados, não existe essa competição que a gente vê aqui pelo poder. Lá a única competição que tem, né, se é que assim podemos nos expressar, é ele querer ser melhor do que ele mesmo. O que prevalece nesses mundos é a autoridade moral. E lá os cargos, as atribuições são dadas de acordo com a evolução moral do espírito. E o que a gente pode, né, ver
de genérico nas lições dos espíritos sobre a pluralidade dos mundos habitados. Muita informação dada há mais de 150 anos atrás refletia os conceitos da época. Não é? Tinham as peculiaridades da visão de um ou de outro, até talvez de alguns espíritos comunicantes. Mas o que fica desse arcabouço todo da ideia de que temos milhares de mundos habitados? Que o espírito evolui, que ele volta à Terra em experiências necessárias e que encontra um ninho, um acolhimento, um mundo adequado ao seu estágio evolutivo. Então, ele trabalha para melhorar o seu mundo, mas trabalha para melhorar a si mesmo, porque se a sua condição evolutiva sobressair demais em relação ao ambiente, se ele superar as suas tendências inferiores e estender mãos generosas, amorosas, ele consegue superar a necessidade de reencarnar aqui e reencarna numa escola mais adiantada, num planeta melhor. Como um aluno, né, que se adianta muito à turma, às vezes vai para um colégio, um curso mais adiantado. Então, isso é que fica desse conhecimento todo sobre a pluralidade dos mundos habitados. A justiça de Deus, que nos permite criarmos o ninho, recebermos em consequência, reencarnação após reencarnação, o mundo que nós mesmos construímos, mas a possibilidade de nós lutarmos para nos melhorarmos, para transcendermos a condição do mundo que nos rodeia e merecermos estagiar, né, em praias mais amenas. Ouvindo vocês falarem aí, eu ficaria assim, levantaria uma seguinte questão. Afinal de contas, esses mundos de regeneração, é nós que vamos para um outro mundo ou a Terra se tornará um deles? As duas Porque coisas. você fala muito em fase de transição planetária, né? Os espíritos têm falado bastante a respeito disso. Eles, em diversas passagens, né, da Revista Espírita, do Evangelho, né? No Evangelho tem, quando você está triste, né, desiludido, suspira por um mundo superior, você tem que fazer de si mesmo um homem melhor, para merecer, né, renascer num lugar melhor. Então é possível um espírito estar acima do ambiente. Nós vemos pessoas que, uma Madre Teresa de Calcutá, né, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier, que estão acima do ambiente, reencarnam numa missão, embora talvez tenham algumas coisas a vencer ainda em caráter pessoal. Mas essas pessoas que sobressaem sobre o ambiente, elas podem reencarnar em mundos mais elevados, mais felizes. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a evolução global da humanidade. Os milhões, bilhões de espíritos que reencarnam e voltam, estagiando numa mesma faixa evolutiva, sem grandes picos de evolução pessoal, que somos nós, né, criaturas comuns, que estamos aprendendo a duras penas, que escutamos falar do amor ao próximo, do Evangelho de Jesus, fazemos uma força tremenda, mas ainda ficamos com raiva quando alguém nos fecha no trânsito, né? Quando alguém pega o nosso lugar, revelando a inferioridade que ainda nos domina. E considerando ainda que são, entre essas escalas, são vários os planetas que existem, tanto a Terra vai se elevar e permanecerão aqui aqueles que realmente tiverem condições, como também espíritos podem habitar outros planetas de regeneração. Né? Tendo condições, o espírito também vai habitar outros planetas de regeneração. Uma pergunta que eu queria... uma questão assim, Joelson, a gente falou aí na questão 56, 57, o Livro dos Espíritos, eu mencionei que os espíritos nos ensinam que esses globos têm constituição diferentes umas das outras, e isso a ciência já comprovou, mas não encontrou gente por lá. Agora, como é que dá? Porque há uma curiosidade muito grande das pessoas. Mas como é que vai viver com um corpo, se não for com um corpo como o nosso, humano, como é que vai ser? Se for só o espírito sem corpo, daí então não dá para considerar que esse mundo seja habitado, porque ninguém vê, não tem densidade nenhuma. Por outro lado, se for um planeta que tenha temperaturas extremas, muito frias ou muito quentes, e a Terra está nesse ponto de equilíbrio, ou vai derreter, não vai ter condição de sobreviver lá, nem pelo calor extremo, nem pela... Como é que é isso? Que tipo de corpo poderíamos ter num mundo desses? Então, o que a gente estuda dentro da doutrina é que o que prevalece é a forma humana. Agora, a forma humana, né? A forma humanoide. Agora, as características desse corpo, com certeza, é de acordo com as características do planeta.
Nós sabemos que o espírito, ele tira do fluido cósmico a matéria de acordo com as características do planeta que ele vai habitar. Então pode ser mais denso como pode ser mais sutil. A respeito do que você comentou, que não foi encontrado vida, passou a sonda lá e não encontrou vida. Eu também só lembro aqui que a sonda passou por aqui também e não encontrou vida na Terra. Né? Você está falando da afirmação de que todos os planetas teriam algum tipo de habitante. Tudo é habitado no universo. Olha, para entender isso, a gente tem que estudar Kardec. O que foi que Kardec falou? Ele falou que os espíritos trouxeram revelações, que a elaboração dessas revelações, a seleção desses conhecimentos foi um trabalho humano e que a doutrina espírita teria que ir se alterando e modificando nos pontos em que a lógica e a ciência indicassem que alguma coisa afirmada nas obras básicas estava errada. Por que Kardec disse isso? Porque ele estava afirmando que está tudo certo, pronto e acabado? Porque ele admite que algumas ideias eram transitórias, precisariam um exame melhor e o tempo indicaria isso que ele diz, o que é verdade ou não. Dos princípios básicos estão todos aí. Comunicabilidade, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, né? A existência do perispírito, e no existência aspecto de Deus, moral também é imutável. Também é imutável. Agora, porque Aspectos diz respeito à científicos, ciência terrena, né? vai mudar. A ciência vai tem mudar. muito que evoluir. Ciência cósmica, não é nem terrena, cósmica. Né? Acho ridículo espíritas que estudam e tentam provar com todo esforço, põe força numa coisa que contraria Kardec, que é provar que os textos das obras básicas estão 100% de acordo com a ciência atual. Ele falou que não estariam, que nós teríamos que examinar e progredir. Então temos que entender a doutrina espírita na sua grandeza, na sua estrutura, na sua inteireza, que pode acompanhar e tem que assimilar o progresso científico. É isso aí, minha gente. Pluralidade dos mundos habitados, tem mais coisa para a gente aprender, tem que estudar. Sem esforço, sem dedicação, não vai ser. E a gente está sempre também aprendendo, sempre estudando, né, Joilson e Rose? Paz a todos. O jornal Comunicação Espírita, periódico da Associação de Divulgadores Espiritistas do Paraná. Nessa edição aqui de novembro e dezembro de 2019, nós estamos tratando de assuntos muito interessantes, como, por exemplo, que a caridade não pode ser excludente, ou seja, ela deve ter seu caráter de universalidade. Um tratado muito interessante sobre a desobsessão, uma tarefa complexa das casas espíritas. Ao final aqui também nós estamos falando um tópico sobre a faculdade de clarividência. Então vejo que são muitos assuntos interessantes. Também aqui ainda o trabalho de um grupo espírita junto aos presídios aqui do estado do Paraná. A cada edição sempre nós estamos procurando fazer o melhor para o nosso leitor. Faça a assinatura do jornal Comunicação Espírita. Olá, eu aposto que todos nós somos bastante curiosos a respeito dos sonhos. Todos nós queremos uma interpretação e quando nós sonhamos, às vezes ficamos preocupados ou mesmo curiosos para saber qual é o significado deste sonho. E este é um campo muito antigo, porque o ser humano, desde a antiguidade, ele tem nos sonhos uma preocupação e fazia desses sonhos, como sonhos proféticos, como sonhos de interpretações no passado bíblicos, o advindo de coisas boas ou coisas ruins para as nossas vidas. Haja vista os sonhos interpretados por José, né, no Egito, as vacas gordas, as vacas magras, as secas e assim por diante. Mas a partir de 1900, um grande estudioso traz para nós o livro A Interpretação dos Sonhos, de Freud. E Freud então traz desta consciência então muito utópica que era a interpretação dos sonhos para uma realidade mais prática. Ele dizia que os sonhos têm a ver com psiquismo, têm a ver com as nossas ideias não controladas, com as nossas ideias internas, e que também ele colocava essas situações do sonho à libido das pessoas, da criança, do jovem, mesmo do adulto, que não estava então totalmente equilibrada. E essa libido desequilibrada
desencadeava na consciência, causando problemas nas pessoas e causando inclusive sonhos repetitivos. O Sócrates nos traz a psicanálise e dá uns pulos na humanidade na interpretação dos sonhos relacionados com a saúde, dizendo então que a pessoa que tinha muitos sonhos, às vezes repetitivos, tinha algum tipo de doença psíquica que precisava ser tratada, e a psicanálise veio como uma arma, como a proposta de trabalho dele para trabalhar esses casos. Na sua sequência, nós tivemos o Carl Gustav Jung com a psicanálise, com a psicologia analítica, trazendo então que nem todos os problemas das pessoas que sonhavam eram apenas a libido, mas sim outros problemas do meio ambiente social, da família, né? E o Jung traz para nós o inconsciente coletivo, os arquétipos, demonstrando que fica na energia familiar muitos costumes, muitas situações boas e ruins, e que depois elas são captadas pelas pessoas através de sonhos que devem ser interpretados e nos ajudam a desvendar então esse inconsciente da pessoa que está necessitando, né? A teoria de Jung já é até certo ponto fortalecida hoje pelas constelações familiares do Bert Hellinger, mostrando que na família fica nesses campos energéticos os registros. Mas novamente é com Allan Kardec e com o Livro dos Espíritos que nós temos uma outra forma de interpretar todos os sonhos, que é mostrar através do capítulo 8 do Livro dos Espíritos a emancipação da alma, porque durante o sono a alma se distancia do corpo e ela pode se reencontrar com pessoas que já não participam mais deste mundo, isto é, pessoas desencarnadas que já morreram, parentes, amigos, inimigos, e nós podemos ter encontros positivos ou negativos, podemos ter encontros de repetitivos, podemos ter sonhos ameaçadores. Por quê? Porque o espírito não dorme junto com o corpo físico, ele se distancia do corpo, ele visita lugares, ele entra em encrencas, ele também pode ir para lugares bons e trazer ideias boas, e ele pode então ter a sua saúde abalada ou a sua saúde tratada. E vai mais longe, durante o sono nós podemos até participar de alguma terapia espiritual para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio, né? André Luiz coloca também nos seus livros a importância e a sequência dos sonhos que as pessoas têm no plano espiritual com outras pessoas, e através desses sonhos nós podemos trazer energias positivas, energias negativas, e podemos melhorar o nosso estado psíquico graças à terapia, ao trabalho de outros terapeutas que vão nos atender neste momento, né? Então a teoria de Freud, a de Carl Gustav Jung e a doutrina espírita tem contribuições importantes para o sonho de todos nós. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa, e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Olá, amigos! Estamos iniciando no Diálogo Espírita um novo quadro, A Fonte Allan Kardec. E hoje eu gostaria de falar sobre caridade moral, segundo Allan Kardec. Vamos tomar como base o texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler um trecho aqui para a gente poder discorrer em seguida. Bem, o que traz nessa parte do Evangelho sobre a caridade moral? Que Kardec, como os espíritos colocam a partir da codificação de Allan Kardec, né? Então diz assim: a caridade moral consiste em suportarem uns aos outros, e é o que menos fazes, ou melhor dizendo, é o que menos fazeis nesse mundo onde no momento estáis encarnados. Há um grande mérito, crede-me, em saber calar-se, deixando falar outro mais tolo que si.
E isso é também um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra escarnecedora escapa de uma boca acostumada às zombarias. Não ver o sorriso desdenhoso que acolhe vossa entrada em casa de pessoas que quase sempre, indevidamente, creem-se acima de vós, ao passo que na vida espiritual, a única verdadeira, por vezes estão bem longe disso. Eis aí um mérito, não de humildade, mas de caridade. Pois não reparar nos erros de outrem também é uma caridade moral. Pensai, sobretudo, em não desprezar vosso semelhante, porém que essa caridade não vos impeça de fazer a outra. Recordai-vos de tudo que já vos disse. É preciso sempre se lembrar que na pessoa do pobre rejeitado, talvez estais a repelir um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente numa posição inferior à vossa. Revi um dos pobres da nossa terra, que infelizmente certa vez eu pude beneficiar, e a quem agora sou eu quem imploro. Lembrai-vos que Jesus disse que somos irmãos, e sempre pensai nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus, pensai naqueles que sofrem e orai. Irmã Rosalie, Paris, 1860. Bem, aqui nós temos um importante comentário sobre a caridade moral que devemos trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Muitas vezes a gente pensa que a gente não pode fazer caridade porque não temos os bens materiais ou não dispomos do tempo para ir numa instituição ou não podemos colaborar com uma ONG, né? Tantas desculpas nos vêm à mente, por exemplo, estamos com muito trabalho, não temos tempos ou temos família para cuidar, para criar, né? Caridade moral, meus amigos, é um ato de bondade, de afeto, de mansuetude do coração. É quando nós não queremos fazer nem por pensamento mal a outra pessoa. Então, nós elevamos o pensamento, ao contrário, né, de julgarmos, ao contrário de falarmos mal. Então, no Evangelho, a caridade moral também é exemplificada como uma oração que a gente possa fazer por alguém, né? Quando a gente se cala diante de uma ofensa, quando a gente entende que aquela pessoa ainda não está amadurecida o suficiente para entender aquilo que está fazendo ou falando, ou quando ela está agredindo, ou quando ela está acusando, ou quando ela mesma está te julgando injustamente. A caridade moral, meus irmãos, ela reflete esse amor ao próximo. Isso que a gente espera, que a gente pode fazer ao outro, não é? Como Jesus traz nas suas lições de amor durante todo o Evangelho, né? Fazei ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a si mesmo, né? Então aqui a caridade moral está bem exemplificada. A gente pode fazer fazendo uma oração, elevando o pensamento, desejando bem a uma pessoa, não julgando, né? Entendendo a posição que aquela pessoa se encontra naquele momento. Estamos todos nesse mundo para evoluirmos, tanto moralmente como intelectualmente. Só seremos felizes se auxiliarmos, se pudermos colaborar com a evolução de cada um e com o nosso próprio desenvolvimento moral e intelectual. Fiquem em paz, meus amigos. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube.